A paz do Senhor Jesus, nestes versículos o Senhor vai falar contigo. Deuteronômio 30, versículo a partir aqui do 16, que diz assim: Se guardares o mandamento que hoje vos ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guarde os teus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra da qual passa para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servirem, então hoje te declaro que certamente perecerá. Não permanecerá longo tempo na terra ao qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o Senhor tem trazido esses versículos ao meu coração justamente pelo tempo em que estamos vivendo, justamente pela situação na qual estamos vivendo. Eu sei, amados irmãos, que muitos gostam de ouvir palavras de bênção, palavras em que aquele que está ministrando a palavra vai dizer: olha, receba, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Mas nós temos que pregar a verdade, nós temos que ser atalaias de Deus, sermos sinceros e verdadeiros. É claro que o texto sempre termina dizendo que há uma bênção para aqueles que obedecem. E aqui nós vamos ver as instruções de Moisés para com o povo, acerca de que nós vamos ver que o Senhor sempre cobrou de Moisés: fala para o povo que se eles querem ser prósperos, ser abençoados e viver, eles têm que cumprir os mandamentos, guardar os mandamentos, os estatutos e os juízos. Veja bem, mandamento, estatuto e juízo. Então nós temos que conhecer o nosso Deus, nós temos que saber o que o nosso Deus pensa e o que o nosso Deus quer para nossas vidas. E a única maneira de nós conhecermos Ele é nos aproximando, orando, jejuando, buscando mais, lendo a palavra, porque daí nós vamos não só ouvir falar, mas nós vamos passar a conhecer e saber como é que Deus quer que nós procedemos diante dele e diante do lugar onde nós estamos vivendo. Aí ele vai falar: olha, para que vocês vivam e se multiplica, para que Deus possa abençoar, não só vocês, mas a terra, por onde quer que vocês possuir, por onde quer que vocês passarem, aonde colocar a planta dos vossos pés. Então a gente entende, amados irmãos, que para sermos abençoados em tudo é necessário trazer para a nossa vida o mandamento, os estatutos e os juízos. E é justamente aquilo que o povo dessa geração quer. Porque o povo dessa geração, eles querem ouvir que Deus vai fazer, que Deus vai entrar, que Deus vai somar, que Deus vai multiplicar. Embora tudo isso o nosso Deus faz, mas Ele faz na vida daquele que obedece. Ele faz na vida daquele que propôs em seu coração em servir ao Senhor. Não é como essa geração que hoje vive de qualquer maneira, se apresenta de qualquer maneira diante de Deus, achando que Deus está recebendo. Pessoas que estão desconcernentes com aquilo que Deus anunciou através dos profetas, que o próprio Cristo pregou, falando acerca. Então, e a maioria faz ouvido de marcador. Por quê? Porque não querem descer e fazer aquilo que Deus ordenou. E é muito difícil hoje na geração na qual estamos passando, amados irmãos, porque estão pregando um evangelho aí que Cristo não pregou, estão falando aquilo que Deus não falou, estão prometendo aquilo que Deus não prometeu. Então nós vamos ver que pela palavra do Senhor não é bem assim. Nós vamos entender, estudando a palavra, que a minha cabeça e a sua cabeça ela é disputada todos os dias. Como assim, mãe Inês? Sim, há uma briga entre o bem e o mal. E o Senhor vai falar dessa parte sobre a vida e sobre a morte, porque Ele vai falar assim: olha, se porém o teu coração se desviar e não quiser dar ouvido e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires,
Meu Deus, quantos deuses tem por aí? Quantas pessoas se prostrando a tantos deuses? Além das imagens, quantos outros deuses tem diante de nós? Nos levando a servi-lo, nos levando a deixar escravos. E sendo que só existe um Deus, com um D maiúsculo, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele não dá a sua glória para ninguém, ele não divide. Então nós temos que servir somente a ele. Aí ele fala sobre sermos seduzidos pelas coisas do mundo. E aí então eu te declaro, ele diz, certamente perecerá. Então nós vamos entender que quando nós colocamos na frente do Deus que nós servimos, que é vivo, que fala, que anda, que responde oração, que faz promessa, que cumpre promessa, colocamos outros deuses que não têm poder algum, além de nos matar, além de nos destruir, além de fazer a gente perder aquilo que Deus colocou na nossa mão, que é a herança da vida eterna, ele fala que nós vamos perecer e nós não vamos ter uma vida longa na terra. Nós vamos chegar no lugar que Deus até prometeu, porque Ele cumpre as promessas, mas nós não vamos desfrutar, porque nós estamos fora daquilo que Deus exigiu de nós quando nós estávamos fora e fomos para a presença de Deus. Louvado seja Deus. E aqui Deus está falando para o povo de Israel, o povo que Ele tirou lá do Egito. O povo que Ele, aliás, tirou das mãos de Faraó. O povo escravo. Aí nós vamos entender, amados irmãos, que isso serve para nós. Ah, mas é para o povo de Israel? Não. Mandamentos, estatutos e princípios está na nossa vida também, tem que estar. Porque Jesus Cristo, Ele morreu no meio e no seu lugar, só que cumprimento de mandamento, de estatutos de juízo, eu tenho que cumprir. Eu tenho que fazer minha parte. Por quê? Porque o Senhor Jesus pregou para nós no seu evangelho que o céu ele é tomado à força. E aqui esse texto vai falar que existe uma sentença de vida ou de morte sobre a minha vida se eu obedecer. E é eu que decido. É eu que decido se eu vou ter vida. É eu que decido se eu quero ser abençoado ou amaldiçoado, porque o texto diz: hoje o céu está como testemunha, como eu falei a verdade para vocês. E diante de vocês eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então é decisão. Eu decido olhar para os mandamentos e aplicar na minha vida. E Jesus Cristo, ele reduziu os 10 em apenas 2. Amar o Senhor com todo o seu coração. Colocar ele em primeiro lugar. E também depois amar o próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, é muito importante. Marcos 12:30 fala assim, ó, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento e toda a tua força. Força. Tá entendendo? É necessário ter força. E Mateus 11:12, o próprio Jesus falou assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderarão dele. Dele quem? Do reino de Deus. E nós vamos entender que desde o início Deus fala para Moisés e fala para Josué, te esforça. Eu sou contigo, te esforça, eu vou contigo. Aleluias. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, não te atemorizes, o Senhor diz para nós nesta noite. É com força, é com esforço. O céu ele é de graça para mim e para você que serve a Jesus, mas nós não entraremos lá da nossa maneira, nós não entraremos lá de qualquer jeito. E o Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração, e eu preciso falar, porque o Senhor tem me levantado como uma atalaia, como uma boca de Deus na terra. Jesus Cristo está voltando e não está dando mais tempo para nós, irmãos.
tempo de se converter, tempo de se arrepender, tempo de aplicar a palavra na nossa vida. Não é mais tempo de brincarmos de ser crente, não é mais tempo de brincarmos de sermos aquilo que nós de fato não estamos vivendo. É tempo de vivermos o evangelho, é tempo de aplicarmos na nossa vida aquilo que Cristo disse que teríamos que aplicar. Temos que amar a Deus. Temos que colocá-lo em primeiro lugar. Temos que deixar as coisas mundanas para trás. Temos que viver concernente ao querer, à vontade do Deus Altíssimo. Hoje nós estamos aí recebendo tudo aquilo que a palavra de Deus já tinha falado nela e hoje através dos profetas. Tudo é cumprimento. A natureza está gemendo. A natureza está gritando, ora vem, Senhor Jesus. E o povo que deveria estar adorando, o povo que deveria estar servindo, viraram as costas para o Senhor. E começaram a buscar deuses, a servir os seus corpos, a servir a si mesmo, aos seus egos. Viraram as costas para o dono da vida, escolheram a morte. Mas, irmã Inês, está todo mundo vivo. A morte espiritual. Estou falando de reino, estou falando de alma, estou falando de servir aquele que é espiritual. Jesus Cristo veio nos tirar da nossa realidade e colocar no sobrenatural. Ele nos chama. O meu reino é espiritual, o meu reino não é aparência. Por isso, irmãos, não há tempo mais de brincar. É tempo de pregar, é tempo de dizer, não dá mais tempo de você pensar, decida-se hoje, agora, para servir ao Senhor. Mas eu não conheço os mandamentos, eu não conheço os estatutos e os juízos, você pode conhecer através da palavra, você pode buscar alguém que tem conhecimento bíblico, você pode falar com um pastor, você pode começar a frequentar uma igreja, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo, não vai dar mais tempo. Muitos ainda terão uma chance, mas muitos nenhuma chance mais vai ter. Porque a natureza vai vir com tudo. A natureza vai usar o vento. A natureza vai usar granizo, a natureza vai usar chuvas torrenciais. Porque ela está gritando, ora vem, Senhor Jesus. E nós não esperamos, irmãos, que esse dia em que o mestre apontar nas nuvens, que a trombeta tocar, que vai ser um dia favorável para nós. Vai ser um dia em que nós vamos desejar estar com ele. Porque essa terra, ela está corrompida e ela está dominada pelo mal. Então, para você que hoje fala, eu estou bem, eu estou confortável nessa terra, eu não quero sair, eu não quero morrer. Não é que você tenha que morrer, mas eu estou aqui explicando para você que aqui não é o meu lugar, não é o seu lugar. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância na presença dele. Porque tudo isso aqui vai se corromper, vai se perecer. Tudo aquilo que não tem poder de se manter por si só, porque aquele que é poderoso, ele vai vir tirar a sua igreja da terra. Então o Senhor nesta noite diz para ti, o que você vai escolher? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Por quê? Porque Jesus é o dono da vida. E ele quer te oferecer vida. Jesus é o dono da bênção e ele quer oferecer bênção para você. Agora, se eu decidi para a morte, se eu decidi para a maldição, foi eu que decidi, não foi Deus que dispensou sobre mim isso. Porque ele sempre quis, desde o início, vida. Ele sempre quis bênção. Ele sempre quis intervir e se relacionar com o homem e com a mulher. Mas o homem sempre virando as costas para ele. O homem sempre dizendo não para Deus. E chegou o tempo de dizer sim. Chegou o tempo de você receber vida da parte de Deus. Chegou o tempo de você dizer, eu quero ser abençoado.
porque do alto dos céus ainda a porta da graça está aberta e o Senhor está com os braços abertos para te receber com vida e com bênção. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor possa te abençoar nesta noite. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esta palavra.